Fala galera, vamos dar continuação aqui à nossa série de vídeos. A gente já conseguiu fazer o fluxo inteiro do jogo, né? A gente consegue começar o jogo no menu inicial, conquistar a condição de vitória, que é pegar as moedas, e ir para a tela de vitória, né? Portanto, esse é o fluxo do nosso jogo. Dá para adicionar desafios e tal, e é o que a gente vai fazer nessa aula. O desafio do nosso jogo, para a gente ter algo diferente de colisão, então, para a gente não adicionar espinhos, um sistema de HP e tal, porque já dá para fazer isso com o que a gente conhece sobre as moedas, sobre variável e tal, sobre colisão, eu vou criar algo novo. E é o seguinte, eu vou estabelecer um tempo limite para pegar essas moedas. Se eu pegá-las a tempo, eu ganho, se não, eu perco o jogo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou editar um script, que é o meu Game Manager. Né? O Game Manager, normalmente, ele é o responsável por gerenciar o fluxo do seu jogo, o estado do seu jogo. Então, aqui, no meu Game Manager, eu vou adicionar esse temporizador e vou também adicionar a condição de derrota baseada no temporizador. O temporizador que eu estou falando é um contador que vai de X segundos até zero, certo? E quando chegar em zero, eu perco o jogo. É, Fora isso, eu também vou mostrar aqui um contador que vai para cima, só para a gente ver, né, como é que funciona. Bom, o temporizador a gente vai fazer ele funcionar dentro do update, certo? Porque o update vai ficar acontecendo a cada frame do jogo, a cada quadro do jogo. Portanto, a gente consegue controlar direitinho quanto tempo já se passou desde o início do jogo. Para a gente fazer um teste aqui, ver como funciona, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um float timer, tá? Então, a variável do tipo float, o nome timer, né? Ou temporizador. Vou chamar de temporizador, já que está tudo em português. E meu temporizador, eu quero que ele aumente de acordo com o tempo que passou. Então, se passou um segundo, eu quero que o temporizador seja 1. Se passou 5 segundos, eu quero que seja 5. Por aí vai. E para isso, a gente não vai fazer, por exemplo, temporizador mais igual a 1. Né? Isso aqui iria adicionar um quadro a cada frame. Então, se seu jogo estiver rolando a 300 frames por segundo, isso significa que nosso temporizador vai chegar num valor de 300 em um único segundo. Eu quero que seja 1. Então, o que a gente vai fazer aqui em vez de somar com 1, eu vou somar com time.deltaTime. Time.deltaTime é aquilo que eu já falei para vocês. Isso aqui vai ser um valor variável que vai ser o intervalo entre um frame e outro. Na prática, o intervalo entre um frame e outro vai ser adicionado aqui ao temporizador em cada rotação aqui, cada iteração do update. Então, quando o update rolar 300 vezes, por exemplo, né, no exemplo do nosso jogo que roda a 300 frames por segundo, o temporizador vai adicionar esse valor 300 vezes e esse valor vai ser 1 sobre 300. Então, quando a gente fizer isso 300 vezes, a gente vai ter um valor de 300 sobre 300, que é igual a 1. Então, o temporizador vai estar acompanhando aí o tempo de jogo. Eu vou deixar como público para a gente poder acompanhar. Vou vir aqui no meu Game Manager e vou ficar de olho aqui no temporizador. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Tá bem incompatível com o tempo. Quer dizer, tá extremamente compatível com o tempo de jogo mesmo. Tá? Então aqui a gente já tem um temporizador, sendo que vai para cima, né? Tá mais para um cronômetro. Eu quero que o meu temporizador ele vá para baixo. Então tudo que eu preciso fazer é, em vez de somar, eu vou diminuir. Tá? Então agora ele vai fazer o processo contrário. Ele vai para baixo
E aí eu posso até já colocar aqui uma condição de derrota. Se o temporizador for menor do que zero, eu vou mandar um debug.log. Acabou o tempo. Vamos de novo lá no temporizador. Meu temporizador está começando com um valor de zero. Eu vou botar um valor de 20 nele. Então, ó, ele está diminuindo, né? Cada segundo ele diminui 1 do temporizador. Quebradinho, porque não é constante o valor lá do delta time. Tá? E aí, quando ele chegar em zero, ou menos que zero, a gente vai receber a mensagem de acabou o tempo. Repare que a mensagem continua aparecendo, porque o temporizador continua passando lá dentro do if. Né? Então, sempre que ele entra no if, ele imprime a mensagem. Mas, legal, está funcionando. E aqui é onde você colocaria a... Ó, isso aqui é a condição de derrota. Isso aqui é, vamos dizer, a ação de derrota. Então, por exemplo, apareceu uma telinha que acabou o jogo, né, que o jogador perdeu. Tela de game over, troca de cena, etc. A gente poderia colocar diversas coisas aqui. Eu, no momento, só estou dizendo que acabou o tempo. Mas a gente poderia carregar, do mesmo jeito que está fazendo aqui, um Scene Manager Load Scene. A gente poderia carregar uma cena nova, né, de menu inicial, por exemplo, ou tela de derrota. E se a gente não quisesse que o temporizador ficasse sendo executado, né, esse if aqui, se o nosso jogo ele não vai trocar de cena, ele vai acontecer alguma coisa, a gente poderia criar um boolean, por exemplo, public bool acabou o jogo. Eu vou dizer que ele começa como falso, tá? E aí quando ele entra no temporizador, acabou o jogo, é verdadeiro. E aqui o temporizador só entra ou o update como um todo só é executado se acabou o jogo por falso. Tá? Então o que é que a gente mudou aqui? Se o jogo não acabou ainda, né, acabou o jogo é falso, se o jogo não acabou, então a gente vai diminuir algum valor do temporizador. E se o temporizador for menor do que zero, aí a gente vai acabar o jogo e a gente vai dizer que acabou o tempo. Né? A gente pode trocar de cena, pode mostrar uma tela de game over, qualquer coisa. Então vamos ver isso aqui na prática. Agora a gente tem essa caixinha aqui do acabou o jogo. Vamos esperar mais 20 segundos, que eu devia ter diminuído. E, bom, ele vai marcar aqui que acabou o jogo. O temporizador vai parar de diminuir. E a nossa mensagem de acabou o tempo só foi executada uma única vez. Tá? Então, é aí que você vai botar o evento do seu jogo de ter acabado. Né? Claro que a nossa condição aqui de derrota é um temporizador, mas em outros jogos poderiam ser outras coisas. Beleza? Vamos parar por aqui e até mais.